canal História para Enem. Hoje nós resolvemos as questões de História do Brasil. Na última aula nós resolvemos as questões que abordavam sobre a escravidão em sua primeira parte. Na aula de hoje trabalharemos a segunda parte sobre a escravidão do Brasil. Hoje falando sobre os escravos urbanos e os escravos de ganho. Para resolver as questões de hoje, necessitamos entender um pouquinho sobre os escravos urbanos e de ganho. Ao longo da nossa colonização, observamos que a adoção do trabalho escravo acabou constituindo um dos mais importantes pilares da nossa sociedade. A princípio, estes vieram do continente africano para ocupar os vários postos de trabalho que eram gerados pela implantação da empresa açucareira inicialmente e depois com as organizações econômicas do ouro da cafeicultura. No meio rural, os chamados escravos de campo ou escravos de eito enfrentavam uma dura rotina, trabalhando em jornadas que poderiam alcançar 18 horas diárias, não bastando o desgaste físico provocado pelo trabalho predominantemente braçal. Os escravos viviam mal instalados em senzalas, nas quais as condições de higiene eram bastante precárias. Sem contar com a alimentação adequada, tais escravos tinham uma expectativa de vida variando entre 10 e 15 anos de serviço. Desloca-se até o interior da casa, seja no meio urbano ou rural, os escravos domésticos experimentavam outra rotina de trabalho, tendo uma alimentação mais elaborada. Estes escravos tinham por função realizar pequenos serviços designados diretamente pelo seu senhor. Em alguns casos, vendo que as escravas domésticas também estavam sexualmente disponíveis ao seu proprietário. Em outras situações, vendo que alguns senhores de escravos não conseguiam explorar a força do trabalho de seus escravos em sua totalidade e transformavam esses escravos em escravos de aluguel, que poderiam ser empregados em outras fazendas ou nas minas. Usualmente o aluguel de escravo constituía uma importante fonte de renda para os proprietários, que passaram por algumas dificuldades financeiras ou visavam a ampliação de suas divisas. Nas cidades era comum observar ainda a presença dos chamados escravos de ganho. Estes escravos ofereciam a prestação de serviços diversos, como o transporte de cargas, a barbearia, a lavagem de roupa ou a fabricação de remédios. Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, entre outros produtos. Geralmente esses escravos repassavam boa parte do lucro aos seus proprietários, ficavam com uma pequena renda da qual poderiam se alimentar melhor ou comprar a sua própria alforria. De fato, os diferentes tipos de escravidão aqui apresentados nos revelam os vários usos que esse tipo de relação de trabalho incorporou à colônia brasileira e também o Brasil Império. Na medida em que a sociedade colonial alcançava novos espaços, a escravidão ganhava o nosso cotidiano através de múltiplas possibilidades. Não por acaso perdurou durante tanto tempo em nossa história. Agora vamos às questões. No caderno amarelo de 2017, na questão 83, nós temos uma fotografia sobre a ama de leite. E tem um texto que fala o seguinte: a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar essa questão, ela nos remete a uma complexidade das relações escravistas durante o Brasil Império. Apesar da violência presente nessas relações, elas também poderiam se caracterizar pelo paternalismo e outras relações de proximidade, principalmente atreladas aos escravos domésticos, como é o caso das mucamas e da ama de leite. Esta última, ou seja, a ama de leite, tinha um papel ainda mais relevante, que gerava uma relação bastante ambígua, transitando entre a proximidade e subordinação perante seus senhores, como é possível perceber pela fotografia que aí é apresentada. Com isso daí, existia uma clara hierarquia entre os escravos dentro do Brasil. Das classes mais baixas eram os trabalhadores braçais, campo. O nível se elevava quanto mais próximo fossem da família branca. A ama de leite era a categoria máxima que uma negra podia alcançar. Com ela ficava a responsabilidade de amamentar os filhos da família branca. O trabalho doméstico conferia privilégios aos escravos e mais ainda, a ama de leite, que contava inclusive com uma alimentação boa e nutritiva, tendo jornada de trabalho, tudo para produzir mais leite. Porém, ao mesmo tempo, ainda era uma escrava. Podemos dizer que se de um lado se tinha privilégios,
mas do outro ainda era uma escrava, e não podiam fazer sua vontade. Vale dizer que várias precisavam parar de amamentar os filhos para amamentar os filhos dos senhoras brancas. Por isso, eu vou marcar a letra A, pois existe uma ambiguidade na cultura escravista brasileira, justamente pela relação existente entre senhores e escravos. Ou seja, o que diz aí, a ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. No caderno de 2010, nós temos a questão 84, que traz uma imagem e texto sobre os escravos urbanos. O texto diz o seguinte: a imagem retrata uma cena da vida cotidiana dos escravos urbanos no início do século XIX. Lembrando que as atividades desempenhadas por eles trabalhadores eram diversas. Os escravos de aluguel representados na pintura, aqui ele está pedindo quais eram os escravos urbanos que estavam sendo representados aí dentro dessa pintura de Debré. E os escravos urbanos, como eram chamados no Brasil, os escravos que podiam sair às ruas para trabalhar como vendedores, mesmo estando livres entre as demais pessoas, eles ainda eram esses escravos, por não terem sua carta de alforria e realizarem serviços em troca de pagamento que se faziam aos proprietários dos mesmos. Era como se fossem escravos de aluguel. Portanto, a alternativa marcada é a letra C. Realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento aos seus senhores, que apresenta aí nessa imagem. No caderno amarelo de 2016, nós temos a questão 15, que traz um texto de Ravi sobre a relação dos escravos de ganho com as mulheres na África Ocidental. O texto diz o seguinte: a África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizada pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, constam também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referência às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. O enunciado pede o seguinte: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil escravista dos séculos XVIII e XIX, que se observa aqui nós temos principalmente nos grandes centros, as negras escravas participando do comércio de alguns produtos, principalmente em Salvador, sob a supervisão de seus senhores, ou não. Muitas tinham supervisão, outros não. Estavam na modalidade de escravos de ganho. Essas escravas negras libertas, já inseridas nesse sistema, tinham a tendência de continuar no comércio. Portanto, não era estranho ver este tipo de ocorrência. Lembro que as únicas mulheres a serem líderes de suas populações foram durante o Egito Antigo e nas tribos africanas. Portanto, é cultural da África as mulheres serem melhores ou iguais aos homens. Mas aqui temos como alternativa a letra C, pois o enunciado pede a característica das mulheres escravas no comércio do Brasil em relação ao que acontecia na África Ocidental, e era as mulheres a serem comerciantes nas duas localidades, e a única alternativa que fala do comércio é a letra C, por isso eu a marquei. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula do nosso canal História para Enem. Hoje falando sobre a escravidão na sua segunda parte. Na próxima aula nós vamos falar novamente sobre a escravidão no Brasil, fazendo então a terceira parte da nossa sequência de aulas sobre a escravidão no Brasil. Agora eu necessito que você aperte o botão de joinha que tem aí embaixo, curta a nossa página, divulgue o nosso canal, faça um questionamento se possível, tenham bons estudos, uma boa prova do Enem este ano. Fiquem com Deus e até a próxima.